Então eu queria que você abrisse aí em Hebreus 5, a partir do versículo 11. Eu creio que a carta aos Hebreus é uma das mais belas obras do Novo Testamento. Hebreus é uma das maiores exposições sobre a pessoa, a obra, a glória de Jesus Cristo. A carta aos Hebreus nós vemos toda uma argumentação acerca da supremacia, da suficiência de Cristo como nosso mediador, como revelador da graça de Deus. Ele fundamenta, ele nos explica a suficiência de Cristo e a superioridade sobre qualquer anjo, sacerdote, instituição, ritual. Essa carta ela ressalta a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. E no meio de tanta profundidade teológica, a gente vai encontrar esse texto que vamos ler agora. Quanto a isso o quê? Quanto a isso que foi já argumentado nos capítulos anteriores, na carta aos Hebreus, sobre essa supremacia de Cristo que estávamos falando. Temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. No meio de tanta explicação teológica, nós encontramos na carta aos Hebreus 5 blocos de advertências, o que poderíamos chamar de aplicações ou ainda implicações de conhecermos essas verdades acerca da supremacia de Cristo. Alguns teólogos propõem, analisando a forma como o Antigo Testamento, a forma como a poesia é feita no povo de Israel, nós temos essa forma de pensar, essa forma de se comunicar em paralelismos. E se nós pegarmos essas 5 advertências e pensarmos nesse contexto de paralelismo quiástico, preste atenção comigo. Quando nós temos 5 advertências, nós temos a primeira concordando com a advertência, com a 5ª advertência. Se nós observarmos a 2ª advertência nessa carta aos Hebreus, nós vamos perceber que ela concorda na sua temática com a 4ª advertência. E aí nós temos essa terceira, que é essa que nós temos que está bem no meio. Nessa forma de pensar, das 5 advertências, aquela que está no meio é a maior advertência, ou podemos considerar a advertência central da carta aos Hebreus. E perceba como começa forte essa advertência. Se você já fez uma leitura honesta da carta aos Hebreus, já percebeu que lá tem coisas difíceis mesmo. Agora a impressão que nos dá é que esse autor ainda teria coisas mais difíceis para explicar. Mas ele percebe que os primeiros leitores tem dificuldade. Mas a gente, lendo a carta, pode notar que ela é endereçada a cristãos. É uma carta endereçada a gente que já tem uma caminhada com Cristo e que o autor observa que já era esperada uma maturidade na fé. Eram leitores que já se esperava um aprofundamento maior.
mas ele percebe que o público, aquele público original, estava tendo uma certa dificuldade. O primeiro ponto que eu queria que você guardasse no seu coração, que nós parássemos um pouco para refletir, e que talvez se nós mudarmos essa chave, muita coisa vai ser diferente. É nós pensarmos que a maturidade, ela não é uma opção. Vou repetir. A maturidade cristã não é uma opção. Não é uma opção amadurecermos. E talvez esse seja um grande dilema para a gente pensar. Porque quando nós estamos lendo, talvez possamos pensar, olha, existe o alimento sólido, mas eu posso ficar no leite. Embora as palavras do autor sejam palavras gentis, pare para pensar como é antinatural você tratar um adulto como criança. Pensa mais ou menos na época da adolescência, justamente essa transição entre a criança e o adulto. Vamos pensar na nossa cultura, 18 anos, um marco temporal na nossa sociedade. Porque aos 18 anos a gente pode tirar carteira de motorista, pode viajar sozinho, pode trabalhar, ter o nosso próprio dinheiro. Parece que nos encantamos pela possibilidade de direitos que teremos. Mas a maioridade civil é a idade mínima definida pela lei para que uma pessoa possa usufruir sim de seus direitos, mas também de ser responsabilizada pelos seus atos. Mas a verdade, quando nós pensamos sobre os 18 anos, ninguém dormiu com 17 anos totalmente imaturo, de repente acordou, pronto. Hoje acordei na plena maturidade. Não é assim que funciona. Nós percebemos que o amadurecimento ele é um processo. Um processo até natural, mas ao mesmo tempo que exige tomadas de decisão. Exige um esforço nosso fazer uma transição entre o leite e o alimento sólido. Mas quando nós pensamos nesse processo de maturidade, eu quero que nós vamos, obviamente, focar na vida espiritual, mas reflita comigo se não há áreas da nossa vida que ainda estão infantilizadas. Áreas da nossa vida que talvez pararam no tempo. Mas pensando na nossa caminhada cristã como alguém que foi regenerado, que nasceu de novo, recebeu uma nova vida, a vida implica em crescimento. O ser vivo implica em nós sermos vivos, termos essa nova vida, implica num crescimento espiritual. E assim como é triste você ver uma criança que por algum motivo não pôde ou não conseguiu se desenvolver, é muito triste observar um cristão infantilizado também. Receber uma nova vida implica num crescimento. Parar no tempo, não amadurecer, parece uma opção, mas na realidade é um motivo de vergonha. É um motivo de vergonha ao sacrifício de Cristo, aquele que não amadurece na fé. E para o autor, os hebreus imaturos são aqueles que estão até já desconsiderando tudo aquilo que Jesus fez. Pense comigo. A maturidade, ela não depende apenas do tempo de conversão. Perceba que o autor aos hebreus, ele diz que aqueles leitores já deveriam ser mestres. E nessa advertência nós observamos dois problemas. O primeiro é que eles já tinham tempo suficiente para estar ensinando outras pessoas, discipulando outras pessoas, ajudando outras pessoas na caminhada. Mas eles não estavam ainda nesse momento. Mas o autor aos Hebreus ainda reflete que, na realidade, eles estavam com problemas até para entender para eles mesmos.
Eles estavam com dificuldade com os princípios elementares da fé cristã. E aí a gente pode pensar que existe, sim, um grupo de pessoas que está no início da sua caminhada cristã, o novo na fé, aquele que está iniciando, tem muitas dúvidas ainda. Mas não é só esse grupo que lança lá perguntas. Existe um grupo também de gente que já está há muito tempo na caminhada cristã, que já deveria ser mestre, já deveria estar ajudando outros, mas está fazendo perguntas, pedindo respostas rápidas, uma ajuda e querendo discutir questões tão elementares da fé cristã. O amadurecimento muitas vezes não ocorre, meus irmãos, por causa de uma preguiça espiritual. Anos e anos no Evangelho. Esse tempo de caminhada, ele precisa ser condizente. Porque assim como uma criança, a gente tem que pensar, será que eu ainda estou no estágio dos princípios elementares? Porque o problema em si, quando eu trago essa questão das perguntas, não é a pergunta, mas ela é condizente com o tempo que nós temos de caminhada cristã? E o autor aqui, ele nos convoca. Em Hebreus 6, ele diz, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Deixemos no sentido de que já compreendemos isso, já colocamos isso como base e agora podemos avançar. E esse avanço é uma ordem, não é uma opção. Precisamos compreender que não crescer espiritualmente, e me desculpe a sinceridade, mas não crescer espiritualmente é uma desonra a Deus. A imaturidade ou não crescimento espiritual, ignorar, isso é ignorar a revelação. Ou se podemos usar um verbo mais forte, é desprezar a revelação de Deus. Não ler as Escrituras é desprezar a revelação de Deus. Hebreus 2:1 fala sobre a negligência. Ele convoca o autor a prestar atenção para que não nos desviemos. Quando nós chegamos aqui e percebemos esse convite do autor, ou melhor, essa ordem, é porque se não crescermos, estamos desprezando tudo aquilo que Cristo fez. O autor fala sobre rebelião, no sentido do resistir ao amadurecimento. É mais ou menos como uma criança em que o pai tem que ficar insistindo. Vai para a aula, filho, estuda, cuidado com seus amigos. E tem que repetir diversas vezes, porque há um espírito, um coração de rebelião para não crescer. E muitas vezes nós, como cristãos, nessa relação leite e alimento sólido, estamos insatisfeitos com leite. Muitas vezes a gente percebe, essa questão de... às vezes tem um espírito de crítica, tem uma insatisfação com algumas coisas. Mas a pergunta dessa manhã que eu faço para mim e para você, o que nós fazemos com isso? Nós estamos correndo atrás de um alimento sólido? Hoje ainda tem muitas oportunidades. Mas o que temos feito com elas? Talvez precisamos mudar uma mentalidade de que crescer na fé não é uma opção, é uma ordem. Quem não cresce na fé, quem não cresce no conhecimento bíblico, isso é uma desonra à revelação. Mas podemos avançar porque a imaturidade, ela também ignora o Espírito Santo, ignora o Consolador, ignora os textos que nos revelam que o Espírito Santo está aqui, habita em nós, que é o nosso companheiro. E para a gente desenvolver a maturidade é preciso caminhar com o Espírito Santo, em estudo da palavra, em oração.